compartilhar com os irmãos algo de alguém, teve muita vitória, que teve uma história nós somos abençoadas pela vida dessa pessoa até hoje, ela está escrita na Bíblia, e é uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Você conhece alguém que nasceu e que acha que tudo é errado? Desde o nascimento, às vezes na barriga da mãe mesmo, né? Às vezes a mãe não queria, o pai não queria, e é uma criança largada, que é cuidada de um, cuidada por outro, depois casa e tem problema no casamento, problema com a família, com os parentes, e parece que tudo vai dar errado. E eu quero compartilhar um pouquinho com alguém que tinha tudo isso, né, para dar tudo errado, mas ela teve o favor de Deus, assim como eu e como você, nós tivemos o favor de Deus, porque nós nascemos nesse mundo já separados da glória de Deus, separados da comunhão com Deus, mas a graça de Deus foi tão maravilhosa que nos alcançou, que nos abraçou e mudou completamente a nossa história. E eu quero falar sobre essa pessoa que é Esther. Esther teve uma infância muito difícil, né, irmãos? Vocês sabem que ela era órfã de pai e de mãe. Então não tinha ali, ela não cresceu com o calor do afago da mãe, do colo do pai. E ela foi sobrevivendo. E então um primo adotou-a como filha. E assim ele cuidou dela como se fosse filha dele. E nós vemos então uma moça que tinha tudo para dar errado. Mas no final vocês vão ver que tudo deu certo. Do mesmo jeito que nós nascemos, assim com condenação, para ir para o inferno. E hoje o nosso destino é o céu, é a ponte que foi ligada e que nós podemos passar firmemente, alegremente por essa ponte que é Jesus, que nos sustenta, que nos capacita e que nos leva a cada dia um degrau a mais para sermos parecidas com Ele e para sermos parecidas com Jesus, com Ele, né, com Jesus. Então, Esther era uma moça, a Bíblia fala que ela era muito formosa, eu imagino que era uma moça muito linda, porque a formosa é uma pessoa graciosa, por dentro e por fora, né, irmãos? E então, Esther era órfã, foi criada por um primo, e ela foi deportada do seu país para outro lugar, então ela morava numa cidade chamada Suzã. Então você que não conhece essa história, está lá no livro de Esther, do primeiro capítulo até o último, se você ler lá, você vai poder acompanhar aí depois na sua casa a leitura dessa linda história, uma história linda mesmo, que vale a pena a gente conhecer. E há tanto tempo atrás, e essa mulher, essa moça que passou por tantas tribulações, ela nos abençoa tanto ainda hoje, ainda vai abençoar mais, né? Então, Esther era uma moça muito obediente ao seu primo, e ela não fazia nada sem consultá-lo, sem ouvi-lo, e todas as admoestações, as orientações que ele dava, ela seguia, ela obedecia, e assim foi a vida dela. E eu não quero entrar no contexto do casamento, mas eu quero entrar no contexto das tribulações que essa moça viveu. Então, que ela foi para um palácio, foi cuidada ali para casar com um rei Assuero, né? E depois de casada, ela foi orientada pelo primo, o Mordecai, a não dizer que era judia, porque ela seria perseguida lá naquele lugar, né? E aí tinha um inimigo chamado Amã, que não gostava de judeu, não gostava do Mardoqueu, Mordecai, né? Porque ele não se curvava diante daquela estátua ali, e ele era, então, odiado por esse Amã. Então, nós vamos ver daqui a pouco essa perseguição, essa guerra, essa tribulação que tanto Mordecai quanto Esther sofreu nas mãos desse homem, porque tinha um decreto triste, muito difícil, né, de ser seguido, mas ela permaneceu firme, porque ela tinha uma experiência com Deus, ela tinha uma família, que era o seu primo que cuidava dela, que orientava, e ela tinha uma equipe poderosa. Daqui a pouco eu continuo falando dessa moça preciosa, mas aquilo que eu estava falando de Esther, ela recebeu um decreto de morte sobre a
a parentela, todos os judeus. Imagina se você recebe aí uma carta na sua casa dizendo que você e toda a sua família, toda a sua parentela vai ser dizimada num único dia. Como que é que você fica? As pessoas estavam ali preocupadas, chorosas, né? Por conta desse decreto que foi ali assinado pelo rei. Então, mas Esther fez o quê? Ela pediu para que reunisse todos os judeus e orassem e jejuassem durante 3 dias. Porque ela iria diante do rei para pedir o favor do rei para que esse decreto que tinha sido declarado sobre os judeus fosse desmanchado, fosse desfacelado. E nós sabemos que o rei foi a favor, recebeu ela ali, e escutou, e ela contou tudo para ele, e ele fez o contrário. Ele orientou que naquele dia, no único dia, que todos os judeus fossem destruídos. A Bíblia fala que o decreto foi para destruir, para matar e aniquilar todos os moços, os velhos, as crianças e as mulheres. Pensa, irmãos, que tribulação é essa? Então havia ali grande luto, grande choro, e aí eles fizeram esse jejum, mas lamentavam e vestiam panos de saco e de cinza na cabeça. Por quê? Essa notícia é uma notícia que tira a paz de todo mundo, né? Mas Esther é uma mulher que confiava em Deus, porque ela tinha uma experiência com Deus, ela confiava nas orientações do seu primo e ela tinha uma equipe para contar. Então ali ela juntou as servas dela para orar durante 3 dias e 3 noites para jejuar por ela, porque ela ia pedir ao rei o favor dele para o povo dela. E ele disse sim. E nós sabemos que da parte do Senhor nós temos sim. Então, o Mordecai aqui representa a pessoa de Deus, o Amã representa o diabo que nos levanta para nos causar medo, e a equipe é a igreja, é o corpo de Cristo todo unido, todo, né, ali aliançado, amalgamado, e que juntos nós podemos vencer sim essa pandemia, nós podemos sim vencer essa mortandade, esse medo, esse pavor, esse terror que o diabo causou em nós. Mas, no final de toda essa história, depois dos 3 dias de jejum, ela foi diante do rei, conseguiu o favor do rei. E o que aconteceu, irmãos? Naquele dia que estava marcado para todos os judeus, do pequeno até o mais maior, do mais novo até o mais velho, que ia morrer, o rei alterou aquela edição daquele decreto e falou: olha, vocês podem sim lutar e defender a sua própria vida. Então, o que aconteceu? O mal que estava para vir sobre aquelas vidas voltou contra eles. Então, num só dia, a Bíblia fala que foram mortos 75 mil pessoas. Então, o que aconteceu? Aqueles que eram para ser mortos, destruídos, aniquilados, eles destruíram, eles mataram, eles aniquilaram. E no final de tudo isso, houve uma festa. Do mesmo jeito, vai acontecer conosco. Hoje nós temos tribulações que sobrevêm sobre nós, né? Porque Jesus falou que nós passaríamos por tribulações, mas Ele nos garantiu, Ele nos advertiu que Ele estaria conosco em todo o tempo, que nós não estamos abandonados, nós não estamos largados, porque Ele nos defende. É Ele que levanta e defende as nossas vidas. Então, no final de tudo isso, nós festejaremos junto com todos aqueles que são nossa família, nossa casa, a igreja, a célula, todos vão voltar a fazer aquilo que nós estávamos fazendo antes, porque o poder de Deus está sobre nós e nós temos autoridade para desfazer toda a obra do diabo, de quebrar toda a seta maligna que vem sobre as nossas vidas para nos causar medo, para nos causar pânico e terror. Mas eu quero te encorajar, mesmo dentro de tão grande tribulação, Deus está conosco e Ele nos deu autoridade para correr os nossos inimigos, nós vamos atrás, aniquilar, matar e destruir todos eles.